Boa noite, queridos alunos, queridos professores, a toda a nossa comunidade mackenzista, reunidos mais um dia para as nossas jornadas acadêmicas, para darmos continuidade nas nossas jornadas acadêmicas. Tivemos uma primeira semana recheada de muito conteúdo jurídico, muitas temáticas em diferentes temas, e iniciamos hoje nossa segunda semana. Pela manhã tivemos o professor Mauro Rosa falando sobre a temática da argumentação jurídica. Hoje à tarde tivemos o professor Gustavo Martins falando sobre a nova lei de proteção de dados. E agora à noite vamos dar espaço novamente à turma do direito empresarial e do direito do trabalho, que irão tratar sobre as inovações na nova lei de falências e recuperação de empresas, sendo que hoje a ênfase será no direito do trabalho, com a nossa querida professora Isabelle Gravatar. Aí, desde já agradecemos aos nossos presentes, agradecemos à professora Querubina, que já está conosco no chat, aos nossos alunos que todos os dias comparecem, ao nosso reverendo, que também já está dando seu boa noite. Muito obrigado também à professora Mônica. E eu passo, então, a palavra ao nosso diretor, o professor Vladimir, para a sua saudação inicial. Querido amigo, boa noite. É sempre uma alegria imensa participar desses eventos. As nossas jornadas acadêmicas têm pontuado uma gama de temas, assuntos, ideias, propostas, sensacional. Eu estou muito feliz mesmo. E hoje a gente está com a prata da casa, né? Professoras Mônica, Isabelle, que alegria ver vocês, sabê-las bem. Nossa, como alegra o coração isso, viu? Sejam muito bem-vindas a essa hora, a esse momento. Vamos aprender muito com vocês. Estou aqui com caneta, papel, bloco, referências. Eu estou aqui, eu e todo mundo. Quero dar o meu boa noite a todos que já estão se conectando a nós, professores da casa, alunos, nosso capelão, coisa boa. Doutor Antônio, mais uma noite muito joia. Boa palestra a vocês, boa live a todos, meu abraço, meu carinho. Muito obrigado, professor Vladimir, pela sua saudação. Vou passar a palavra, então, à professora Mônica, para a sua saudação. Seu boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite para participar no dia de hoje, ao lado de uma professora, de uma amiga querida, professora Isabelle, minha colega de faculdade há quase... Não vou falar o tempo. É melhor deixar o tempo em aberto, né, Abelle? Professor Vladimir, professor Antônio Renato, com o coração que eu hoje estou aqui, doando todo o meu amor que eu tenho pela instituição, aos alunos, à professora Querubina, a todos que estão nos assistindo. Tá? Então, aí vai o meu amor e o meu muito obrigada. Muito obrigado, professora. Eu sei que o seu fã-clube é grande, mas o fã-clube da Isabelle, prepare-se porque ele é maior. A gente já começa no chat a subir os comentários. O Denis Lessa já deixa aí, ó, ele é fã de carteirinha da professora Isabelle, uma profissional exemplar. Também. Então, prepare-se, a concorrência é difícil nessa noite, viu? Ela ganha. Professora Isabelle, com a palavra, então, para seu boa noite. Boa noite a todos, boa noite, meu querido diretor Vladimir, nosso coordenador acadêmico, Antônio Renato, minha querida amiga Mônica Guzmão, minha referência, minha inspiração. Eu fico encantada quando você fala de mim, porque sabe aquela história assim de que eu é que sou fã de carteirinha dela e ver que ela me admira, então isso é uma honra que não tem igual. Mônica é uma referência não só no direito empresarial, mas no direito do trabalho.
Talvez as pessoas não saibam, né? Mas lá atrás, onde a gente começou a nossa jornada, né, Mônica? A gente começou estudando muito direito do trabalho. Então, é uma honra estar aqui ao seu lado, na verdade, para aprender com você. É uma lei nova, tem muita coisa estranha por aí, então vai ser um ótimo bate-papo para você poder sanar as nossas dúvidas com toda a clareza que lhe é peculiar. Muito obrigada a todos vocês por essa oportunidade, por essa jornada que está sendo incrível, acho que não só para os nossos alunos, mas para todos nós professores também. Então, muito obrigada e que seja uma excelente noite. Muito obrigado, então, a todos pela boa noite. Eu vou pedir a Leomara, então, que deixe na tela principal as nossas palestrantes nessa noite, as nossas debatedoras. Deixe, então, a professora Mônica e a professora Isabelle. Eu passo, então, a palavra inicial à professora Isabelle Gravatar, segundo a determinação da professora Mônica. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Estive conversando com a professora Mônica a respeito dessas mudanças, e a primeira coisa, sabe, Mônica, que eu acho que assim, está dentro de toda a nossa didática, desse nosso formato muito professora de ser, né, é que eu escuto as pessoas falando muito de uma nova lei de falências, e não é uma nova lei, foi uma lei que veio para poder mexer em algumas peculiaridades da lei anterior. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante, talvez seria melhor a gente denominar de reforma da lei de falências, né? Como a gente teve uma reforma trabalhista, a gente teve uma reforma da lei de falência. Agora, algumas coisas que eu fui olhando, que eu fui estudando, eu na área de trabalho, eu fiquei muito intrigada, me deixaram assim confusas, eu fiquei pensando, será que isso realmente vai ser compatível? Eu penso muito na intromissão de um direito no outro, até que ponto a competência é dada para que uma lei falimentar regulamente o meu processo do trabalho, né? Então, eu fiquei com algumas dúvidas. E aí, qual era a minha ideia hoje, né? Fazer com você essa troca. Eu perguntar para vocês sobre algumas coisas, porque, assim, aqui na área trabalhista, a gente começou a falar muito do fresh start, né? E começaram a falar desse princípio, olha, agora a gente vai dar um fôlego para aquele que teve muita dificuldade, e talvez isso tudo seja até em vista de um pós-pandemia, né? Onde a gente teve um período muito complicado para os empresários, e que agora a gente vem com uma lei tentando dar um fôlego para esses empresários. Você poderia, então, explicar para a gente o que é esse fresh start? E aí a gente pode debater um pouquinho sobre isso? Você vê, Beli, você já vem com uma questão já polêmica, mas vamos lá. O Fresh Start foi um princípio novo que a Lei 14.112 de 2020, ela trouxe. Está no artigo 75, inciso 3. Na verdade, o que acontece? O que acontecia? O objetivo maior da lei de falências era a satisfação dos credores. Vamos delimitar credor trabalhista, tá? No caso em questão. O 75, inciso 3, ele traz o princípio do empreendedorismo. Isso para quê? Para acabar com aquele estigma do falido, o falido como o devedor, o caloteiro, entre aspas, e com que objetivo? No momento em que a falência ela é decretada, há o afastamento do devedor das suas atividades. E por esse princípio, quando o juiz extingue a falência, há a reabilitação do falido. E com que objetivo vem o princípio do empreendedorismo? Para que ele volte ao exercício de sua atividade empresarial, que ele volte a empreender. Há uma conjugação de outros princípios. O princípio da preservação da empresa, o princípio da função social da empresa, e nesse princípio específico da função social da empresa está
a empresa como fonte produtora de empregos. Então, o que me preocupa é não o fato do retorno do devedor, não mais do falido, ao exercício de sua atividade empresarial, mas que não há uma cobrança, uma vigilância da lei em relação a esse retorno. Então, isso pode gerar uma certa insegurança jurídica. Eu cito 2 pontos. Primeiro, a prescrição em relação à extinção das obrigações do falido, houve uma diminuição. Antes, era de 5 anos. Agora, caiu para 3 anos. Então, se o falido ele não conseguir adimplir as suas obrigações, entenda-se, credor trabalhista, ele não conseguiu satisfazer nenhum credor trabalhista, ele espera 3 anos, ele pode retornar à sua atividade empresarial. Acabou. E o segundo... É um momento, né, Mônica, só te cortando um minutinho, mas é um momento em que a gente para pensar do lado do empregado, né? Exatamente. Porque você está dando aí a esse empregador uma forma de retorno, um restabelecimento para o mercado, mas e esse empregado? E o prazo? Vamos imaginar o seguinte, você tem o princípio da função social da empresa. A empresa é fonte geradora de tributos, de empregos, de circulação de riquezas. Então, vamos dar uma chance para o falido, vamos admitir que ele volte logo a empreender, mas em que prazo? A lei, ela na verdade, não houve uma previsão, um cuidado maior em relação a isso. Então, aquele empregado que não teve a satisfação do seu crédito, como é que vai ficar? Sabe? Então, a minha preocupação maior é em relação a essa falta de segurança que isso pode gerar. Então, eu me preocupo muito. Eu, quando escrevi sobre esse princípio do empreendedorismo, eu acho que faltou aí um regramento maior sobre esse fresh start, que é do direito norte-americano, mas a realidade de lá é diferente da nossa realidade, a verdade é essa. Mas vamos deixar a cargo da doutrina e da jurisprudência. A começar pelo próprio direito do trabalho, né, Mônica? Eu acho que, assim, as pessoas também têm uma visão de que no direito do trabalho a gente é extremamente pró-empregado e que a gente não se preocupa com o empregador. E eu costumo dizer, até pela nossa origem, né, de que lá atrás a gente se especializou em direito empresarial, numa época em que se tinha direito comercial, então o nosso direito empresarial, que fique claro, era estudar todos os direitos na ótica da empresa, né? E a gente sabe muito bem que se a gente não der fôlego para esse empregador, a gente não tem direitos trabalhistas sendo cumpridos, a gente não tem empregos, a gente tem portas realmente sendo fechadas. Mas a gente não pode vislumbrar numa situação em que o empregado já trabalhou, busca o direito dele e se reduz aí um prazo prescricional, e aí você pega esse sujeito e você está massacrando ele, né? Então, o meu questionamento foi exatamente esse: até que ponto a gente poderia mexer nessa prescrição de uma forma tão prejudicial ao trabalhador? Porque por mais que eu tenha essa visão de que a gente tem que proteger o empregador, de que a gente precisa vislumbrar o fôlego a ser dado para a empresa, como eu falei para vocês, né, eu li vários artigos falando desse princípio e todos eles se referiram à pandemia, todos eles falaram da necessidade de se reinserir na atividade econômica aquele empreendedor. Então, quer dizer, todo mundo pensando num momento ruim que se veio, e aí eu preciso reestabelecer a minha força de trabalho. Mas espera aí, e aquele sujeito que vai ali trabalhar e que já lá trabalhou, como é que fica em relação a ele? Então, isso me chocou muito, essa redução do prazo para extinguir as obrigações pós-falência, né? Que foi uma redução de 5 para 3 anos, acho que foi uma das
primeiras mudanças que tocaram muito no direito do trabalho. Um outro problema, Mônica, que me passou pela cabeça e que eu também fiquei estudando bastante, na verdade, a gente sempre está debatendo a história da sucessão trabalhista, né? São 2 pontos, aliás, a sucessão, assim como também a despersonalização da pessoa jurídica, né? A gente sempre teve esse conflito, as pessoas olham para o direito civil, estudam de uma maneira, olham para o direito do trabalho e a gente sabe que é de uma forma totalmente diferente. Mas em relação à inexistência de sucessão trabalhista com vendas de ativos do falido, isso também me deixou assim impactada, porque foi um acréscimo, né, da lei. A gente não tinha e eles acresceram o artigo 141, salvo engano, não foi isso? Na verdade, na 11.101 já existia esse princípio, né, da não sucessão. Isso tudo porque isso foi muito criticado quando a Lei 11.101 entrou em vigor, principalmente no que tange ao direito do trabalho. Isso tudo por quê? Pelos artigos 10 e 448 da CLT. Tá? Então, houve um questionamento muito grande em relação à sucessão, se haveria ou não sucessão. Agora, o que houve foi uma alteração no que diz respeito ao artigo 60. O artigo 60 jogou para o artigo 142 a inexistência de sucessão. Agora, essa previsão já existia no artigo 60. Tá? O que houve foi um mero deslocamento do 60 para o artigo 142. Isso tudo por quê? Eu até compreendo e eu acho válido, porque o devedor, numa recuperação judicial ou numa falência, ele não vai ter, vamos pegar numa falência, como vender o seu estabelecimento empresarial sem que haja a sucessão. Isso tudo por quê? O adquirente, ele não vai ter interesse na aquisição de um estabelecimento gravado com passivo. Então, entra aí a maximização do ativo. Tá? Então, o valor vai aumentar muito mais. Agora, na recuperação judicial, a mesma coisa. Então, é uma forma de você possibilitar a venda de estabelecimento empresarial com num valor maximizado. Agora, eu te repasso em relação aos contratos de trabalho. Tá? O adquirente do estabelecimento, isso é que tem que ser deixado bem claro, ele vai celebrar novos contratos de trabalho. Tá? Então, só te repassando a bola, porque muitos advogados vão tentar aí uma unicidade de contrato de trabalho. Tá? Você sabe disso. Mas, quando não Mônica, isso por conta até da nossa origem de sucessão. Quando a gente pensa na sucessão trabalhista, a gente não consegue olhar essa peculiaridade, né? E a nossa CLT, com toda a sua simplicidade, embora o artigo 10, o 448, na reforma de 2017, eles tenham recebido um acréscimo, né, 10A, 448 lá, a gente não contempla essa hipótese, a gente não tem esse tipo de previsão. Então, eu acho que talvez pelo comum, né? Olha, aquele que adquiriu, o que sucedeu, ele vai absorver todos os contratos e o contrato é único. E a gente tem que parar e falar assim, não, mas espera aí, aqui vai ser diferente, né? Porque ele teve uma sucessão de algo que estava quebrado. Então, aqui a gente tem que ter um olhar para essa peculiaridade. Você concorda? Você acha isso uma boa, Mônica? Porque, assim, eu sempre penso assim, se a gente não fizesse isso, ninguém ia querer adquirir. Né? Exatamente. Eu acho que a ideia é essa, né? Assim, senão isso. Eu não vou ter na verdade, é o que eu falei. Né? Na minha ideia, eu acho que se não fosse diferente, a recuperação judicial em si, o devedor não teria como
cumprir as condições de seu plano de recuperação. Então, sequer os credores trabalhistas não teriam seus créditos satisfeitos na recuperação judicial. Tá? Então, se eles vierem pedir a unicidade, o somatório de prazo nos contratos de trabalho não vão conseguir por expressa determinação de lei. Tá? Então, eu sei que advogado de empregado vai batalhar na sucessão, na unicidade de contrato de trabalho, mas não vai conseguir. Agora, isso vai de encontro à CLT? Vai. Pois é, eu não acho que vai de encontro, eu acho que é uma regra específica para um caso determinado. Perfeito, então, assim, perfeito. Por conta disso, assim, a minha aceitação foi nesse sentido, foi uma especificidade, e aí ali aquela previsão, a gente tem que acolher. Você pensa assim. Mas que vai ser uma grande luta, não tenho a menor dúvida disso, foi o que você estava falando, a gente tem, até pelo nosso histórico, uma sucessão que sempre foi trazida de forma a se absorver por completo, e acho que as pessoas têm até uma dificuldade dessa interpretação, de pegar uma lei especial para aquele determinado caso. Mas talvez também agora a gente tenha tanto problema de recuperação, né, e de falência que daqui para frente eu tenho me preocupado muito com isso, né, Mônica? Eu acho que a nossa realidade do empresário hoje está muito complicada, então a gente vai lidar muito com esse formato da recuperação da empresa. E a parte trabalhista é um grande peso, né, dado aos encargos que nós temos, né? Isso a gente não vai poder negar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Mônica, vamos continuar. Ainda dentro, assim, dessas mudanças, dessas alterações, desses acréscimos, eu achei tão estranho, e não sei se aí é a minha percepção, ou se você vai concordar comigo, mas naquele momento em que eles falam de uma execução trabalhista, em que você tem um devedor principal e um co-devedor, e onde o devedor principal, ele requer a sua recuperação judicial. E aí você pode continuar, assim, eu achei, foi o artigo 49, não foi isso, da lei? O 49, parágrafo 1º, 2º. Parágrafo 1º. Que o credor, ele conserva os seus direitos em relação a co-obrigados. Exatamente, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os co-obrigados, fiadores e obrigados de regresso. Eu até já escrevi. Eu falei. Isso. Peraí. Beli, olha só, eu até já escrevi um artigo sobre isso, vai ser publicado logo. Eu só não vou adiantar tanto, mas em relação a isso, é um tema que, nossa, me apaixona. Me apaixona por quê? Vamos imaginar que o empregado, ele demande, empregado credor, demande o devedor, um devedor principal e um co-obrigado. Ele tem a sua pretensão admitida. Tá? Então, ele tem um devedor direto e um devedor indireto. Esse devedor direto, ele pede recuperação judicial. É claro que, com o pedido de recuperação judicial, na verdade, com a decisão de processamento da recuperação judicial, essa execução trabalhista, ela se suspende. Agora, a grande questão é como fica o credor, o empregado, em relação ao devedor subsidiário. Eu me questionava muito em relação à possibilidade ou não do prosseguimento dessa execução em relação a esse co-obrigado. No início, eu era contra. Era contra em que sentido? Não, o empregado ele tem que exaurir, primeiramente, os bens do devedor principal. Aí eu li muitos julgados do TST. Não é bem assim, porque o devedor, quando ele pede sua recuperação, ele já está em processo de insolvência. Eu, sim, processo de insolvência? Não, se ele apresenta um plano, o empregado tem que esperar o cumprimento desse plano. Aí depois,
Eu disse, não, o TST, ele, na verdade, para reforçar o entendimento dele, está claro na lei. Se a lei diz que o credor conserva os direitos em relação aos coobrigados, inclusive fala em fiador, avalista, o devedor subsidiário, ele é um coobrigado. Então, o TST não precisa fundamentar com a insolvência do devedor ao pedir sua recuperação. Não, invoca o 49, parágrafo 1º. Então, o que vai acontecer? O devedor principal, ele vai pleitear, quando pleitear sua recuperação judicial, o empregado vai habilitar. A execução trabalhista vai suspender. E a própria lei, no 49, parágrafo 1º, permite o redirecionamento da execução em face do coobrigado. Isso é um princípio que na verdade, mais benéfico ao empregado. E agora, o que o sem empregado, dúvida, claro, a forma não pode... dele ter o seu crédito satisfeito, Exatamente, né? É isso que eu ia falar. Tá? O que o empregado não pode é receber dos dois, lá na recuperação e do coobrigado, mas é mais benéfico para o empregado. Tá? Então, essa questão do redirecionamento está na própria lei 11.101, sem se falar na alteração pela 14.112. Tá? Esse artigo não foi alterado. Então, é perfeitamente cabível. Mas ele ganhou o parágrafo 1º, não ganhou, Mônica? O 49, parágrafo 1º, ele veio com uma nova redação. Na verdade, 49... acho que porque o que fala dos devedores em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados. Essa parte foi uma parte nova, não foi? Não, eu acho que não. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Aqui, olha, 49... Não, parágrafo 1º não. Não houve acréscimo, não. Não houve uma alteração, não. Ele não é nova redação? Não tem nova redação, não. Eu anotei como nova redação dele. Não tem nova redação, não. Bom, de qualquer forma, vai ser benéfico para o trabalhador. Sempre foi benéfico. Na verdade, o que você perguntou, aí sim foi a teoria da desconsideração, porque aí vai ser extremamente complexo. Extremamente complexo por quê? Não sei se era a tua pergunta. Não, era a segunda. A primeira era só em relação a isso mesmo. Em relação à despersonalização da pessoa jurídica, na verdade, a gente esbarra com um problema enorme, aliás, sempre tivemos um grande problema, em relação ao processo do trabalho. Eu acho até, e como advogada trabalhista sempre senti muito isso na pele, que as pessoas esquecem que a gente está em busca de um crédito, né, que tem uma natureza de salário, uma natureza, alimentar, que o salário tem toda essa finalidade, né? Então, a despersonalização da pessoa jurídica no direito do trabalho sempre foi muito mais simples, né? É aquela história de levantar o véu societário e vamos sem ter muitos detalhes. Com a reforma trabalhista em 2017, eles fizeram pequenos ajustes, mas ainda assim com grande diferença do que a lei comum fala, né? E aí agora a gente tem uma previsão expressa, né? Agora a gente tem com todas as regras ali, todas as letras, como essa desconsideração é feita numa sociedade falida, né? Que é o artigo 82A, acho que é artigo novo, não é isso? Beli, olha, eu vou ser muito sincera, eu não sei como o artigo 82A vai ser aplicado na Justiça do Trabalho. Isso tudo por quê? No direito do trabalho, isso aí já é tese majoritária. A teoria da desconsideração que é admitida é a teoria menor. Tá? Então, para a teoria menor, não há necessidade de comprovação de fraude.
O empregado exatamente. Eu falo essa simplicidade do processo do trabalho, que é você buscar esse alimento, alguns até dizem a qualquer custo, né? Então, se você não encontrou na sociedade suficiente para arcar com aquela dívida, você vai à pessoa do sócio e lá você busca. Hoje, com uma ordem, digamos assim, né, de preferência, com uma limitação de tempo do sócio que se retirou da empresa e tudo mais. Mas é isso que você falou, numa teoria menor. Porque essa teoria menor, na verdade, da onde vem a origem? De um julgado da ministra Nancy Andrighi. A teoria menor foi o Fábio Ulloa que nos trouxe essa teoria menor, e ela é aplicada no direito do consumidor. O consumidor, por ser hipossuficiente, ele não tendo seu crédito satisfeito, basta ele comprovar a insatisfação do crédito e se voltar contra os sócios, pedir a aplicação da teoria menor. Aí vem, se o consumidor é hipossuficiente, o empregado é tão ou mais hipossuficiente que o consumidor. Tá? Então, agora, na Justiça do Trabalho, se exige, aí é claro, um procedimento que é um incidente de desconsideração. Tá? Até aí está tranquilo. Mas a questão é que a Lei 14.112, ela nos trouxe o artigo 82A, salvo engano, positivando a teoria da desconsideração. Só que ela faz referência ao artigo 50 do Código Civil. E o artigo 50 do Código Civil é a teoria maior, aonde é imprescindível a comprovação da fraude. Lá fala em desvio de finalidade e confusão patrimonial. Então, não se admite pela leitura, pela interpretação literal do 82A, não se admite mais a aplicação da teoria da desconsideração, teoria menor, lá no direito do trabalho, em caso de falência e recuperação. Então, como vai ficar? E mais ainda, há vários julgados do TST que admitem o seguinte: sociedade faliu. O credor se habilitou, o empregado se habilitou lá na falência, sem prejuízo do quê? A execução na Justiça do Trabalho com o sócio. Pois é. Isso antes da Lei 14.112 entrar em vigor. Só que para prosseguir na Justiça do Trabalho contra o sócio, é teoria menor, não é teoria maior. E como é que vai ficar? Esse ponto eu achei bem confuso, sabe, Mônica, que eu fiquei pensando exatamente nisso. Eu falei, como é que agora a gente vai manter? E eu acredito que o TST, ele vai permanecer com esse entendimento. Eu também acho. Aí acho que aquele bolo do direito, que a gente vai ignorar as teorias e vai ser feito assim, né? Porque, infelizmente, isso já vinha sendo feito e a gente sabe que prosseguir em relação aos sócios, né? É uma maneira que a gente tem hoje de tentar efetivar aquele crédito no nosso bolso, né? Eu sempre fiz muito isso, sempre pensei na despersonalidade da pessoa jurídica. Eu acho que é uma carta na manga que o advogado tem. Acho que a gente tem que saber utilizar a despersonalização da pessoa jurídica. Agora, me preocupou, porque eu achei que foi um conflito ali. Eu, quando fui interpretar o artigo 82, eu fiquei confusa, exatamente pelo que você acabou de dizer. Então, estamos de acordo, né? Pois é, Isabelle, o que eu acho é que, na verdade, o 82 engessou. Engessou por quê? Porque remeteu ao artigo 50. Não admite nos microsistemas legais. Por exemplo, um consumidor, ele não vai poder pleitear a aplicação da teoria da desconsideração na falência? Porque pelo artigo 50, só a teoria maior. A teoria menor, não. Então, pela minha concepção, a teoria menor está afastada da falência e da recuperação judicial numa interpretação literal. Agora,
Não É um sei. conflito de normas, né, Mônica? A bem da verdade, aqui eu acho que há um conflito. Aqui eu não vejo como um complemento, aqui eu entendi como um conflito. Eu acho que a gente vai tratar como realmente derrubar a teoria menor, mas aí a gente tira toda a estrutura da Justiça do Trabalho que fala dessa despersonalização com base na teoria menor, né? A gente vai desconstruir todo esse conceito, né? Ou a gente vai aceitar, assimilar essa forma híbrida, né? Que é E da consumerista também, Beli, porque está no 28, parágrafo 5º. Já está consagrado, embora eu tenha N ressalvas, tá? Mas já está consagrado no 28, parágrafo 5º do CDC, a teoria menor. Então, como vão ficar os consumidores? Vão estar proibidos de pleitearem a desconsideração, já que o 82, ele menciona a teoria maior? Ele só admite com base no artigo 50. E a teoria inversa? Tá? Se bem que a teoria inversa, com base, até poderia, porque você poderia enquadrar no artigo 50. A grande preocupação é a teoria menor na Justiça do Trabalho e no direito do consumidor. E que é o nosso carro-chefe, não Exatamente, tem jeito. E exatamente. Tanto no trabalho quanto no consumidor, por esse lado, que ainda que queiram derrubar, de que a gente não tem tanto uma hipossuficiência do empregado, que a gente não tem tanto uma fragilidade do consumidor, mas de fato tem, né? A gente sabe que é uma relação que ainda persiste um desequilíbrio. Não sei se mais adiante a gente vai conseguir manter um pé de igualdade, mas por enquanto a gente ainda tem esse desequilíbrio, né? Então, eu acho que a econômica e a jurídica, eu acho que não tem como você negar, entendeu? Então, você até pode, em certos casos, você não ter esse desequilíbrio jurídico, mas o econômico é muito complicado você não dizer que não há um desequilíbrio econômico. Então, em que não há uma hipossuficiência, claro que há. E, Mônica, deixa eu passar para outro tópico com você, porque hoje nós fomos alertados, né, que a gente tem que cumprir o nosso horário. Eu ainda tenho algumas coisas aqui que eu preciso que você me esclareça, que você me dê a sua opinião. Sabe aquele artigo que fala da ordem de pagamento dos créditos? Né? A gente tem muito problema hoje previdenciário que a nossa Constituição trouxe para a Justiça do Trabalho, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa, né, foi reconhecido no direito do trabalho uma parcela de natureza salarial, tem incidência de tributo que será cobrado no próprio processo do trabalho. E temos uma parte até que a gente encaminha ainda para a Justiça Federal, que se durante o contrato não houver o recolhimento das parcelas previdenciárias. Então, assim, a gente está discutindo muito esse recolhimento da contribuição previdenciária. E aí eu sempre me preocupo se o INSS ele é um credor de uma quantia em que o empregador desconta, mas não repassa, ou se não é o INSS, como é que a gente faz isso dentro desse quadro da falência? Então, isso estaria dentro da ordem, né, de pagamento de créditos. E aí, quem se habilitaria, para quem a gente daria, como ficaria? Beli, essa pergunta foi importantíssima. Só para esclarecimento, muitos advogados experientes entendem que o INSS, em relação à parcela das contribuições dos empregados recolhidas pelo empregador e não repassadas pelo empregador, na falência desse empregador, a Previdência é credora. E não é. Não é por quê? Vamos lá. São duas contribuições devidas à Previdência por esse empregador falido. Tá? Você tem a própria contribuição devida pelo empregador falido. Ela vai ser credora, porque é uma relação direta entre a Previdência e o empregador, que não foi recolhida. Esse crédito ela vai ter que obedecer à ordem de classificação de créditos. Esse crédito está na classificação de crédito fiscal, tá? É um crédito equiparado ao da União, se submete à ordem de classificação. Agora, se esse empregador ele faliu, ele descontou a contribuição,
do salário dos empregados. Não repassou a Previdência é titular desse valor. Ela não é credora, ela não vai ter que se habilitar, ela não vai ter que se sujeitar a essa ordem. Ela é titular desse valor. Então, ela vai ter que ajuizar um pedido de restituição, a devolução desse valor. Eu até brinco que ela está acima do bem e do mal. Qualquer valor que entre na falência é para satisfação da Previdência, do imposto retido na fonte para a Receita. Então, para a Previdência, ela não vai ser considerada credora. Então, se nós pudéssemos fazer uma classificação de crédito, está lá, artigo 85, pedido de restituição. Depois, vem o artigo 84, créditos extraconcursais. E depois, todos os do artigo 83. Então, muita gente confunde. Os extraconcursais são os que também não precisam da habilitação, não é isso? Isso, não, porque o devedor é a massa, não é o falido. Então, um exemplo, se houver a continuação do negócio do falido, os empregados que efetivamente continuarem a trabalhar para a massa não precisam de habilitação. Eles vão receber antes daqueles empregados que trabalharam para o falido. Passado. Entendeu? Então, essa pergunta sua foi essencial para entendimento desse pedido de restituição de contribuição da Previdência. Não, pelo amor de Deus, não habilita crédito, não pede para constar no quadro geral de credor, tem que pedir restituição. E é muito interessante, né, Mônica, porque hoje, embora a gente fale INSS, mas na verdade quem recebe essa restituição é a União, né, por conta da super receita. Então, esse crédito, ele é a favor dela. Só para a gente aproveitar, eu estava aqui lendo o chat e tem vários professores queridos aqui, tem a Querubina, tem o reverendo Gilberto, tem a Bia Abraão, tem o Leandro Antunes, tem nossos alunos, a Paula Alves, tem várias pessoas muito queridas. Mas aí a gente falando aqui disso, até quando eu li, né, estava vendo Bia aqui, né, Bia que é do crime, né, eu fiquei até lembrando, né, que a gente quando tem esse empregador, ele está se apropriando indevidamente desse valor. Apropriação indébita, exatamente. É uma apropriação indébita porque ele está retendo um valor sem fazer esse repasse para a Previdência, né? Então, isso também acho que é um ponto. Agora, Mônica, tem uma cereja do bolo, né? Sabe aquelas coisas assim que a gente deixa assim para o final, para a gente poder ter certeza, bom, peraí, vamos lá pensar. Até agora a gente falou de coisas que a gente até foi concordando, né? A gente não viu tantos entraves, mas tem um pedacinho, um trechinhozinho que eu fico assim, minha veia processualista me deixa incomodada, na verdade, meu lado constitucional, eu fico pensando na regra das normas e tal, eu fico pensando muito no artigo 159, parágrafo 3º. Deixa eu te falar o que é. Fala. Ele diz assim, olha... Eu já não me lembro mais. 3º. Findo o prazo, o juiz, em 15 dias, proferirá sentença que declare extintas todas as obrigações do falido, inclusive as de natureza trabalhista. Eu fiquei assim, eu falei, como assim, né? Então, pode me dizer sua opinião. Beli, olha só. Na verdade, o seu como assim, do 159, parágrafo 4º, né? Parágrafo 3º. Eu também fiquei como assim, tá? Foi uma inovação da 14.112, uma vírgula para incluir o crédito trabalhista. Então, na minha cabeça, isso fere o artigo 114 da Constituição Federal, porque a competência absoluta da Justiça do Trabalho. Então, o que o 159 está dizendo? Quando das hipóteses do artigo 158, o devedor conseguir
a extinção das suas obrigações, o juiz vai declarar extintos os créditos trabalhistas. Oi? Olha só, algumas coisas eu paro, eu leio, releio, aí eu fico assim, é isso mesmo? Eu tô aqui, como assim? Né? Aí eu me pergunto... Até que ponto pode esse juiz declarar a dívida de natureza trabalhista extinta? Extinto. Esse credor, esse empregado, uma vez declarada a extinção de seu crédito, ele não pode mais, acabou. E mais, por um juiz incompetente, que é o juízo falimentar. Então, vamos imaginar, eventual fraude ocorrida lá atrás, em que ele poderia reclamar numa ação rescisória. Não pode mais. Sabe? Então, eu fico me perguntando a constitucionalidade dessa parte final do artigo 159. Foi, assim, quando li, eu voltei, eu fui ao artigo 114 da Constituição, eu olhei a competência da Justiça do Trabalho, eu falei assim, pelo amor de Deus, isso aqui está comigo, como é que de repente vem um juiz de lá para declarar extinto uma obrigação? O que eu faço com esse trabalhador? Que tipo de ação eu vou poder ajuizar? Como? Não tenho jeito, quer dizer, ele me engessou por completo, isso aqui eu achei bem prejudicial e eu questiono muito a questão da competência. Eu acho que aqui a gente vai ter na problema. verdade, só há uma solução para o empregado. O crédito dele está extinto, não tem como. Mas ele ainda tem o prazo de 2 anos para ajuizar uma ação, está lá no 82 caput, em face dos sócios, foi o que eu pensei. Tá? É uma saída, né, Mônica? É uma saída, né? Essa foi de mestre, né? Para não deixar ele sem nada, aí a gente se socorre do 82 para ir na pessoa do sócio, né? A gente vale. Pois é, mas vamos pensar. E se ele não encontrar os sócios? Até porque a sociedade já entrou em falência. O devedor já teve extintas as suas obrigações. Nós sabemos muito bem da dificuldade de se encontrar os sócios. E aí, como é que vai ficar o empregado? Eu não sei te responder, Isabelle. Não se resguardou em nenhum momento. Não se resguardou. Não. Interessante que a gente teve vários vetos nessa lei, né? Vários. Então, assim, eu imaginava que a gente teria um veto aqui, nenhuma discussão a respeito. Não, eu também. É uma forma, mais uma vez, de fomento do princípio do empreendedorismo. É para não deixar mesmo, é para blindar o empresário de eventual reclamação de crédito trabalhista depois da extinção das obrigações, sabe? O que eu efetivamente não concordo. Não, nem eu, mas eu acho que esse é um movimento que está se fazendo na lei, né? Onde a gente, desde a reforma trabalhista de 2017, a gente já vem falando, inclusive, da extinção da Justiça do Trabalho. Então, assim, não que seja o caminho que eu concorde, ao contrário, mas acho que é o que a gente está vendo na lei, né? A ideia do legislador está sendo essa, né? Cada vez mais achatar, infelizmente. O Marcelo, que é nosso aluno, aliás, ele foi meu aluno e ele é professor com a gente da casa, Marcelo Cavalcante, ele falou aqui, olha, acho que vai aumentar as orientações jurisprudenciais do TST. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Eu acho que, assim, a gente vai ter, assim, o mais rápido possível uma reunião do pleno, onde eles vão colocar súmulas, OJs, a gente vai precisar de um norte. Sobre vários assuntos. Há vários desses detalhes. E, Mônica, já que a gente ainda tem mais um tempinhozinho, né? Não, interessante, o legislador é louco no Brasil, é o que eu estou falando. E eu, às vezes, eu acho que há um abismo muito grande, né, entre os poderes. Eu falo que eles são mais independentes do que harmônicos, né? Eu queria muito que o legislativo pensasse do que depois bate no judiciário e a gente fica de mãos atadas. A gente outra realidade.
E não adianta culpar o juiz, porque a gente tem que pensar no legislador. Não, por isso que eu é falo uma outra realidade. O juiz, quando pega aquela letra fria, diz assim, como é que eu vou aplicar a esse caso? Não tem como, tem que mitigar. Não tem jeito. Sem dúvida. Eu acho que nós já seremos advertidas do tempo, só vou finalizar em um minutinho, Mônica. Aquela impugnação contra a relação de credores, tá? A maioria dos advogados desconhece. Tem que ser perante a Justiça do Trabalho, né? Tem. Agora isso também... Fica a dúvida se em primeiro grau ou se em segundo. Segundo grau, que não tem como você impugnar um crédito proferido por um juiz de primeiro grau. Então, ficaria em segundo grau. E a ação de impugnação? Aí tem que fazer um certo. Acho que é uma ação de competência originária de tribunal. De tribunal? Mas não fazem correto. Tem que fazer o certo. A gente vai precisar reforçar aulas de prática, né? A verdade é essa. Isso. Eu sinto muito essa dificuldade, né? As pessoas interpretam muito a lei, mas na prática, saber fazer o pedido certo, eu fico, ai, que dor que dá no nosso coração, né? Mas aí é porque entra direito empresarial. Não querem ficar assim, juntas e misturadas, né? Então... A aridez do direito empresarial. Mônica, eu muito te agradeço por você ter tirado. Eu te agradeço pela aula. Olha só. Uma super seleção de pontos polêmicos, de coisas interessantes que essa lei trouxe. Eu acho que a vertente do direito do trabalho ela é muito importante para a gente. Então, eu só tenho a te agradecer. Mas nosso coordenador já entrou, vamos passar a ele a palavra. Muito obrigado, meninas. Ficaria aqui, né, ouvindo vocês sabem o quanto eu sou fã de vocês, dos estudos, das palestras, mas infelizmente o nosso horário hoje, né, tem um limite, que às 8 horas inicia a palestra do curso de contábeis, então a gente precisa caminhar para o fim. Tem aqui algumas falas no chat, né, a Paula comenta aqui sobre um livro, né, que ela recebeu. Foi um livro de uma indicação de um livro maravilhoso. O cara rasgou seda no livro num cursinho de direito tributário. A Eliane felicita vocês pela participação, pela fala. A participação do professor Marcelo também, Isabelle já sinalizou. E demais foram só felicitações, professora Querubina. Então a gente quer mais uma vez agradecer a participação de todos vocês. Amanhã nós vamos estar recebendo 2 professores da Casa de Rui Barbosa. Estamos estreitando, fechamos um convênio de parceria com a Casa Rui Barbosa para a construção de trabalhos, de cursos. Então, amanhã pela manhã nós receberemos a professora Marta, para falar sobre a influência de Rui Barbosa no direito. À tarde nós receberemos o procurador da AGU, o professor Daniel, que vai estar falando sobre o direito administrativo e um comparativo com os tribunais americanos. E à noite receberemos a professora Querubina, junto com o professor Alexandre Flecha. Vamos estar falando, né, a palestra é do professor Alexandre Flecha, vai estar falando sobre a advocacia do direito civil, e teremos aí a participação, a mediação da professora Querubina. Quero mais uma vez agradecê-las, né, por disponibilizar o tempo para estar conosco, dividindo seus estudos, o seu conhecimento, e os nossos alunos e professores que estejam conosco na continuidade da nossa semana, das nossas jornadas acadêmicas. Um abraço a todos, meu boa noite e até amanhã. Obrigado, professoras. Obrigada. Boa noite, muito obrigada.